pensamos, conforme o seu poder, que opera sobre nós. Olha aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 12, a partir do verso 1 ao 5. Assim diz a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A oração incessante, oração intensa. Essa foi a atitude da igreja quando se encontrou diante de dificuldades. Já vimos o exemplo dos apóstolos. Quando tiveram grande dificuldade, recorreram a Deus. O tipo de oração incessante é aquela que vem do fundo do coração. Jesus fez esse tipo de oração. Em Lucas 22:44, lemos: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, ainda mais de forma incessante, mais dependente de Deus. Em Atos 12:5 diz que Pedro estava guardado, preso no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração intensa a Deus. No verso 12 diz que muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Agora, precisamos compreender que oração não é simplesmente um dever religioso. Oração é um relacionamento com Deus, baseado em seu amor. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Por isso, recorremos a Ele, porque Ele tomou a iniciativa de vir a nós. Minha motivação não deve ser sentimento de culpa, mas de dependência de Deus. É importante frisar que oração não é remédio, que você toma somente quando precisa. Não é um kit de primeiros socorros que usamos só em emergências. Oração é relacionamento. Minha motivação não pode ser sentimento de desespero. Para alguns, é o último recurso, como no caso de emergências, quando nós pegamos um extintor de incêndio e saímos correndo desesperados. Oração não é isso. Oração é relacionamento. Eu não tenho que convencer Deus daquilo que eu preciso. Ele já sabe até mesmo antes de eu falar com Ele. Isso deixa claro que oração é relacionamento.
Ele nos ouve o tempo todo quando nos dirigimos a Ele e nos atende segundo a sua vontade e seu propósito. Bom, no trecho que lemos, isso fica muito claro. Tiago foi morto e Pedro foi solto, mas ambos cumpriram o propósito de Deus. Deus permitiu a morte de Tiago, mas vai operar um grande livramento para Pedro, porque Deus tem propósitos diferentes para a vida de cada um. Herodes mandou prender alguns para maltratar e mandou passar ao fio da espada a Tiago. Por quê? Porque queria agradar seres humanos, fazendo o que Deus reprova. Prendeu também Pedro, com o propósito de maltratar, de humilhar, mas a igreja orava intensamente, intercedia intensamente a Deus por ele. O que nós aprendemos com a atitude da igreja nesse momento? Primeiro, não espere uma resposta padrão de Deus. Deus está no controle e Ele cumprirá seus propósitos, independente da resposta que Ele nos der. É só olharmos. Tiago foi morto, Pedro foi solto, mas ambos cumpriram o propósito de Deus. Não sei qual é a sua luta, qual a intensidade da sua luta ou da sua dificuldade, mas Deus cumprirá o seu propósito. Não é para usarmos a oração numa tentativa de controlar as ações de Deus. Oramos para mostrar nossa total dependência e confiança nele, de que ele sempre fará o melhor. Então não espere uma resposta padrão. Submeta-se aos propósitos de Deus. Os soldados de Herodes não eram tão poderosos. Pedro estava sendo cuidado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma, 24 horas. Mas os soldados de Herodes não eram tão poderosos quanto os soldados da igreja que oravam. Lembre-se que nós estamos numa batalha espiritual e a nossa guerra não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Não se esqueça, o mais forte sempre vence, seja na vida ou na morte. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você crê que Deus é o mais forte, você vai acreditar, crer que nem a morte é capaz de deter os soldados de Cristo Jesus. Vestidos com a armadura de Deus, ninguém é capaz de resistir aos soldados de Cristo. Lembre-se, o mais forte sempre vence. Seja na vida ou na morte, nós somos mais que vencedores. Uma outra lição que aprendemos é que orar sozinho é bom, mas orar com alguém é melhor ainda. Muitas pessoas estavam reunidas em oração. No verso 12, nós podemos confirmar isso. Jesus disse em certa ocasião: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, podemos crer que no momento em que nos unimos em oração, Jesus está em nosso meio. Os homens podem até tirar a nossa liberdade espiritual, mas não são capazes de tirar nossa liberdade espiritual.
Então, no meio da intensidade da dificuldade, vamos nos unir em oração. Ninguém é capaz de tirar nossa liberdade espiritual. Prepare-se para o impossível. Tendo essa atitude, prepare-se para o impossível e o inesperado acontecer. Deus age no céu, recebendo Tiago, e age na terra, libertando Pedro. Diz a sequência desse trecho que sobreveio um anjo do Senhor. Pedro seguia, não sabendo que era real o que se fazia, mas até chegar à conclusão: o Senhor me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Pedro, ao chegar perante a igreja, os irmãos não acreditaram. Pensavam que fosse o anjo dele. Ficaram atônitos e perplexos. Eles eram, nesse momento, descrentes, não acreditaram, mas foram obedientes. Eles oraram. Estavam fazendo o que o Senhor havia ordenado. Tudo que pedirdes em meu nome, isso farei. Apesar da incerteza, eles obedeceram e fizeram aquilo que nós devemos fazer. Se em algum momento você for tomado pela dúvida, não abandone a oração. Continue orando. Seja incessante. Não pare de orar. Herodes, nós sabemos que teve um fim trágico. Mas o fim trágico de Herodes, diz o verso 23, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Um fim trágico. E a lição é muito simples. Deus está no controle. Se encontrarmos a injustiça dos homens, vamos seguir o exemplo da igreja e orar intensamente uns pelos outros. Lembre-se, Deus está no controle de toda e qualquer situação, e todas as suas ações cumprirão seu propósito, seja na vida ou na morte. Vamos nos reunir com outros soldados para interceder uns pelos outros, crendo que a vitória já é certa. Que Deus te abençoe. Seja glória a Ele, seja glória a Ele, seja